De malas prontas, Puma Rodrigues encaminha rescisão de contrato com o Vasco da Gama. Além disso, Felipe Coutinho preocupa o técnico Fernando Diniz para o restante da temporada. Paulo Henrique Ganso é o nome pedido pelo treinador. Será que há a possibilidade de uma chegada nesse ano ainda de 2025? Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você, bastante agitado nesta tarde de segunda-feira. Mas, é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de entrar nos assuntos, né, desse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Eu, Lucas, conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando, né, sobre a situação envolvendo hoje o técnico Fernando Diniz e a preocupação para o restante desta temporada de 2025. Por quê? O estilo de jogo do Diniz ele passa muito por um nome em específico que é o camisa 10, né? Uma posição específica que é a posição do camisa 10. Isso se viu na última passagem do Fernando Diniz no Vasco em 2021, quando o nome daquele time do Diniz era o Nenê. Isso se viu no Fluminense recentemente, com a conquista dos títulos da Libertadores, da Recopa, onde o nome do time do Fernando Diniz era o Paulo Henrique Ganso. E isso se viu até no principal jogo do Vasco na temporada de 2025, inclusive sob o comando do Fernando Diniz, que foi o jogo contra o São Paulo, onde o grande nome daquela partida, o grande destaque daquele jogo, o nome que se destacou, o nome que brilhou, o nome que participou, foi o Felipe Coutinho. Para o estilo do Fernando Diniz dar certo, amigo vascaíno, o Diniz precisa desse camisa 10. E não à toa, né? Os últimos jogos do Vasco da Gama foram ruins, a não ser contra a equipe do Grêmio, porque o Vasco não tinha esse camisa 10. E essa ausência do Felipe Coutinho vem preocupando sim o técnico Fernando Diniz. É nítido e para amanhã preocupa. O Vasco amanhã tem esse desafio importante contra a equipe de Independente Del Valle. É um jogo decisivo, é um jogo que o Vasco precisa vencer de 4 para conseguir chegar às oitavas de final. Um milagre de fato. E a ausência do Felipe Coutinho preocupa. Mas além da partida de amanhã contra o Del Valle, o Vasco da Gama ainda terá outros jogos. O Vasco no final de semana entra em campo contra o Internacional no Beira-Rio. É jogo atrás de jogo, é decisão atrás de decisão. Felipe Coutinho ainda segue desfalcando o Vasco da Gama, ainda não há uma data certa para o retorno do Cria, a expectativa aí é que ele fique mais 2 semanas fora, né, das atividades no CT Moacir Barbosa. Um dos grandes destaques, informações inclusive dadas pelo próprio Fernando Diniz, é que durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Felipe Coutinho, melhor dizendo, era o nome de maior destaque nos treinos, o nome que fez uma grande intertemporada, inclusive ele mesmo disse, a gente espera que ele volte o quanto antes. Ele fez uma partida brilhante contra o São Paulo e estava sendo talvez o nosso grande destaque da intertemporada. E bem na semana de reestrear, o Adson, que era um dos substitutos do Coutinho, quebrou a perna em um dia e o Coutinho sentiu a panturrilha no outro, ou seja, tudo aquilo que o Fernando Diniz ele preparou para o Vasco durante o período de intertemporada foi por água abaixo. Infelizmente são as coisas do futebol. E de fato, o Vasco faz um primeiro tempo bem legal contra o Botafogo no sábado. Quando o Felipe Coutinho, infelizmente, né, ele acaba se lesionando e tendo que sair ali na primeira etapa e no segundo tempo entrando o Garré, o Vasco cai muito de produção. Porque durante toda a intertemporada, o que o Fernando Diniz treinou? O Coutinho como camisa 10, essa peça que se movimenta durante todo o campo, né, por todo o campo, ajuda o sistema do técnico Fernando Diniz
a girar, como era o Nenê no Vasco em 21, como era o Paulo Henrique Ganso no Fluminense, que tem que ter esse camisa 10 que faz as peças se movimentarem, e o reserva do Coutinho era o Adson. Não era o Garré, não era o Nuno, era o Adson. Quando o Coutinho saísse, o nome que o Diniz preparou para ser o camisa 10 era o Adson. Então, amigo, o Adson se machucou. Teve ali a fratura na tíbia na quarta, salvo engano, ou na terça. E na quarta ou na quinta, o Coutinho também tem essa lesão na panturrilha. Então o Fernando Diniz ele perde o titular e perde o reserva na mesma semana. E hoje a gente vê como, de fato, a ausência tanto do Coutinho quanto do Adson trouxeram grandes problemas. O Vasco vai mal contra o Botafogo. No jogo seguinte, contra o Independente Del Valle, o Fernando Diniz ainda sem tempo para entender qual seria esse substituto. Tenta uma nova escalação com o GB, né? O Vasco chegou a tentar utilizar aí o GB fazendo um 4-4-2, que foi até legal, né? O Vasco inicia a partida muito bem. O GB estava atuando como esse camisa 10, por incrível que pareça. É um jogador que o Fernando Diniz entende que tem capacidade para fazer essa função, mais um pouco atrás do Verratti. Mas o Piton é expulso, o GB tem que sair de campo. O GB, inclusive, também se machuca e agora está fora das próximas partidas. E depois, né, da partida contra a equipe do Independente Del Valle, temos o jogo contra a equipe do Grêmio, onde pela primeira vez, eu acho, depois do Botafogo e depois do Del Valle, o Fernando Diniz consegue achar uma formação sem esse camisa 10, que é um 4-4-2, né? Com o David, com o Nuno Moreira, com o Ryan e com o Verratti, sendo o Nuno Moreira talvez esse nome mais próximo do camisa 10. E de fato encaixou. Eu acho que o Nuno Moreira foi um atleta importante nas bolas paradas, acertou todas as bolas paradas, um jogador que flutuava ali nesse setor de meio campo, e a expectativa é que contra a equipe do Independente Del Valle amanhã, o Vasco vá com essa mesma escalação, né? David aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito aberto o Ryan, Verratti à frente e o Nuno Moreira fazendo esse papel de 10, enquanto não temos o retorno de Felipe Coutinho. Que é claro, faz falta, preocupa, mas infelizmente, né, lesão sofrida. Reserva Adson também sofreu essa grave lesão e o Vasco agora, sob o comando técnico Fernando Diniz, da forma que pode, está tentando se virar. E se a chegada desse camisa 10 era vista como interessante antes mesmo das lesões de Adson e Coutinho, hoje, meu amigo torcedor vascaíno, é uma questão de urgência. O Vasco precisa contratar um camisa 10 porque o Fernando Diniz depende desse atleta para o seu estilo de jogo encaixar. Recentemente, né, tivemos a informação do Paulo Henrique Ganso, um nome que o técnico Fernando Diniz tem por interesse de trabalhar novamente junto. O Ganso hoje é um jogador de 35 anos de idade, tem um contrato com o Fluminense apenas até o final da temporada. A informação é que sim, o Vasco tem por interesse a contratação desse jogador. Entretanto, meu amigo vascaíno, qual é a situação? Mesmo diante deste interesse do Vasco da Gama, o que eu posso trazer a você neste Fala Gigante com relação a Paulo Henrique Ganso é: o Diniz tem interesse, o Diniz quer, o Diniz passou esse desejo de trabalhar novamente com o Ganso no Vasco a partir desse seu retorno ao Cruz Maltino. Importante falar também, Fernando Diniz trabalhou com o Ganso em duas oportunidades, na sua primeira passagem pelo Fluminense e agora nessa sua última passagem. Então, ambos, Ganso e Diniz, têm uma relação ímpar, uma relação muito próxima, não apenas de campo e bola, mas uma relação de amizade, uma relação bem cordial. Fernando Diniz foi o técnico responsável por recuperar o futebol de Paulo Henrique Ganso. Então o Ganso também é um jogador que não se sentiria mais à vontade em nenhum outro clube no futebol brasileiro, a não ser o Vasco. Não pelo Vasco em si, mas pelo técnico que comanda hoje o nosso Cruz Maltino. Além disso, a situação do Fluminense no Paulo Henrique Ganso não é nada boa. O Ganso, dos 6 jogos do Fluminense, dos 7 jogos do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, Paulo Henrique Ganso atuou em apenas 45 minutos, inclusive, do jogo contra o Ulsan Hyundai, onde ele atua os primeiros 45 minutos, se chateia com o Renato Gaúcho, bate boca com o Renato Gaúcho no vestiário e é substituído no segundo tempo. Então, ou seja, 8 jogos no Mundial, depois de retornar ao Brasil, o Fluminense teve mais 2 jogos, e o Ganso não atuou em nenhum desses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, dos últimos 10 jogos do Fluminense, Paulo Henrique Ganso atuou em apenas 45
5 minutos. Antes mesmo da ida do Fluminense ao Mundial, o Ganso também não era um atleta utilizado, então ele já está com um clima bem ruim por lá, mas mesmo diante disso ele não pode chegar ao Vasco da Gama nessa temporada. Poder? Até pode, porque o Ganso é um atleta que, vindo ao Vasco, poderia vestir a camisa do Cruz Maltino na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Entretanto, não no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele tem uma regra em que, caso o atleta atue em 7 partidas ou mais, ele não poderá mais vestir a camisa de nenhum outro clube na competição. E o Ganso já atuou em 7 partidas do Campeonato Brasileiro com a camisa do Fluminense. Então, diante disso, ele vindo ao Vasco não poderia atuar no Brasileirão. O que não tem muito sentido, não tem muita lógica. Então, diante disso, Fernando Diniz mantém contato frequente com o jogador, apresentando ao Ganso quais são os planos que ele tem para o Vasco na temporada de 2026 e deixando muito bem claro ao camisa 10 hoje do Fluminense, que tem a intenção de contar com ele para jogar em São Januário a partir de janeiro do ano que vem. Um jogador que ficará livre no mercado, chegaria sem custo e é um dos nomes que Fernando Diniz já está mexendo seus pauzinhos para trazê-lo na próxima temporada. Bom nome, é importante falar. Diniz precisa desse 10, goste ou não. No Fluminense, o Diniz fez o Ganso jogar bola. Então, o Ganso viria ao Vasco para ser esse camisa 10, esse substituto do Felipe Coutinho. Deixe a sua opinião nos comentários. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essa é a situação de Paulo Henrique Ganso. Bom reforço para o Vasco, volto a repetir, deixa a sua opinião nos comentários. E partindo aqui para o último bloco, né, deste Fala Gigante, falar com vocês sobre uma informação dada pelo GE nesta manhã de segunda-feira, relacionada a Puma Rodrigues, né? Puma Rodrigues é um atleta que, assim como Paulo Henrique Ganso no Fluminense, tem um contrato com o Vasco apenas até o final da temporada. Entretanto, nesse momento, o lateral direito uruguaio pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Cruz Maltino, tá? Por quê? Depois de 2 temporadas e meia no Vasco da Gama, o lateral que chegou a ser titular absoluto da posição no nosso Cruz Maltino, chegou com muito prestígio no ano de 2023, ele neste momento está sem nenhum prestígio com o técnico Fernando Diniz. Inclusive na partida desse último sábado, nem relacionado, né? Puma Rodrigues foi. E não à toa, né, o Vasco, diante dessa falta de prestígio que o Puma tem com a comissão técnica do Fernando Diniz, pediu o retorno de Paulinho ao nosso Cruz Maltino, né? O Paulinho, que seria emprestado ao Volta Redonda, volta ao Vasco para treinar novamente entre os profissionais, dando a entender sim que o Puma Rodrigues estará de saída. Nesse momento, a tendência é que Vasco e jogador busquem uma rescisão de contrato, tá? Uma rescisão, inclusive, imediata, o que deixaria Puma Rodrigues livre para assinar contrato com qualquer outro clube. Puma atuou em apenas 5 partidas com a camisa do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, o que abre, né, a brecha para uma saída do nosso Cruz Maltino nesta janela de transferências para outro clube do Brasil, o que seria algo mais fácil para o lateral direito de 28 anos. Recentemente, o Vasco chegou até a tentar, junto ao Puma Rodrigues, uma renovação de contrato, entretanto, as conversas estagnaram completamente. O Puma até gosta de jogar no Vasco da Gama, de acordo com informações do GE, e tinha sim o desejo de estender o contrato. Mas, ao mesmo tempo que ele gosta do Vasco, o Vasco da Gama não vem demonstrando um grande desejo em contar com ele. E o Puma Rodrigues também, uma informação que eu sempre deixo muito bem claro aqui a vocês sobre esse assunto Puma, é que ele tem por objetivo disputar a Copa do Mundo ano que vem, com a seleção do Uruguai. Ele sabe que para disputar a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, ele precisa ter minutagem, algo que ele não vem tendo no Vasco, e não terá, muito provavelmente, com a camisa do técnico Fernando Diniz. Nessa temporada foram apenas 16 partidas pelo Vasco, sendo que dessas 16, apenas 4 como titular. Então o Puma tá de fato entendendo que talvez o melhor caminho hoje seja uma saída do nosso Vascão. No próprio sábado, o Fernando Diniz foi questionado sobre a ausência do Puma e também do Maurício Lemos, e ele deixou muito bem claro: já falei que foram uma escolha minha as ausências do Puma e do Maurício Lemos, pelo que eu enxerguei nos treinamentos. Resolvi deixar de fora. Não vou me alongar com relação a isso, tá? O GE, inclusive, apurou que os representantes do jogador vão sentar para conversar com o Vasco nos próximos dias, com esse acordo aí da rescisão imediata em
pauta. E um dos clubes, de acordo com informações do jornalista Alexander Vieira, que tem interesse e está avaliando hoje a situação do Puma é o São Paulo, tá? Agente do jogador que irão sentar com a diretoria do Vasco para desenrolar essa rescisão contratual, sentaram com, aliás, ofereceram, melhor dizendo, esse nome para o tricolor paulista, tá? Informaram ao São Paulo já que o jogador estaria junto ao Vasco negociando essa rescisão de contrato. Então, o destino de Puma Rodrigues pode ser sim o São Paulo. Eu acho o Puma um lateral muito bom, cara. Eu não tenho dúvida, por incrível que pareça, eu sei, e eu imagino que muitos também não, que o Puma em um outro clube ele vai deslanchar. O Puma é um bom lateral, sim. Acho que o Puma tecnicamente é até superior ao Paulo Henrique, mas falta minutagem, falta tempo, falta confiança, algo que infelizmente não está sendo dado a ele. Eu acho que o Vasco tendo o Puma e o Paulo Henrique na lateral direita estava perfeito. O Vasco tinha dois bons laterais para a posição. Poderia começar um jogo com um, outro jogo com outro, mas é difícil. Quando o Vasco tem uma posição com dois jogadores bons, ok, o Vasco faz questão de rescindir o contrato. Inclusive a rescisão de contrato do Puma, a meu ver, é um erro. O Puma é um bom jogador, valorizado, usa como moeda de troca, vai trocar jogadores com outro clube. Deixar sair de graça é a pior coisa que o Vasco da Gama poderia estar fazendo com. Mas deixa aí também a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!